Pessoal que está chegando, eu não sei se vocês conseguem me ouvir, se vocês puderem comentar, se vocês estão me ouvindo, eu agradeço. Eu estou em 2 dispositivos aqui para gerenciar o pessoal, então não tenho certeza se vocês estão me ouvindo. Então, por favor, quem estiver me ouvindo, por favor, confirme, tá? Pessoal, eu estou convidando aqui o pessoal que vai participar aqui comigo, o André, o Daniel, e a gente já começa, tá bom? Olá, Daniel. Opa, boa noite, tudo bem? Joia. Tudo bem, e você? Aqui, tô tentando colocar o André aqui. Eu tô com o iPhone preso aqui no suporte, então um pouquinho uma tarefa Beleza. aqui. Aparece aqui para mim que o André não está conseguindo entrar. Vamos lá, vamos tentar de novo. Pessoal que está chegando aí, daqui a pouquinho a gente vai começar, tá? Só tô convidando o André aqui que vai participar com a gente. Daniel, Perfeito. você me ouve? Ouço bem. Legal. De toda forma, né, o André está tentando entrar aqui ainda. Acho que está tendo algum probleminha. Eu não sei se a gente espera mais um pouquinho ou se a gente vai começando e daqui a pouco ele entra. Acho que a gente pode pelo menos ir se apresentando aí, falando um pouco aí dessa, né, dessa realidade, né? Quanto tempo é casado, filhos. Eu acho que agora ele vai conseguir, vamos ver. Chegou uma solicitação aqui, eu aceitei.
Bom, mas vamos lá, vamos se apresentando então, Daniel, para a gente ganhar um tempo. Se você quiser começar. Ah, tá bom. Bem, eu sou Daniel, né? Sou casado há 5 anos, tenho 3 filhos. Fomos recebidos na igreja em 2021, mas tomamos a decisão lá em 2020. Minha esposa e eu, quando diferencia alguns meses, né, de ser católico. Então temos aí 3 anos como católicos decididos e 2 anos já recebidos na igreja. Legal. Eu sou o João Carlos, né? O pessoal me chama de JC, João Carlos Facchini. Eu sou engenheiro de software de profissão. Eu vou completar agora em agosto 5 anos, né, que eu vim para a Igreja Católica. E a minha esposa não veio comigo, né? Então hoje a gente tem um lar aqui meio protestante, meio católico, né? E, logo quando eu entrei para a Igreja, né, católica, eu me deparei com a exigência, né, da gente ser aberto à vida. E desde então, conversei com a minha esposa e a gente foi se abrindo aos poucos nessa realidade. E hoje a gente realmente é plenamente aberto à vida, né? Aberto, é sempre importante dizer a quantos filhos o Senhor nos enviar, né? Então esse é o nosso estado hoje. Deixa eu ver novamente se o André... Acho que chegou uma solicitação nova aqui. Pessoal que está participando aqui com a gente está em 3 pessoas aqui, né? Só que o André Santiago, ele está tendo um probleminha para entrar aqui na live, né? Eu e o Daniel, a gente acabou de se apresentar, né? Então, hoje o tema que a gente vai falar aqui é a abertura à vida, né? Como nós católicos enxergamos e lidamos, né, com os filhos dentro do casamento. E é esse o nosso objetivo aqui. Deixa eu tentar de novo. Aceitar o André aqui. Mas também queria deixar para vocês, pessoal, que vocês podem ir enviando perguntas, tá? Eu tô aqui no desktop também olhando as perguntas e na medida do possível a gente vai tentar responder a todas, tá? Mas eu acho, Daniel, que um ponto que a gente podia começar tratando aqui, né? É o que é a abertura à vida, né? Afinal, deve ter gente aqui que está assistindo e é católico, talvez até, ou é protestante ainda, e nunca ouviu falar, né, nesse tema. Então, se você puder contar para a gente um pouquinho o que é essa abertura à vida. Bem, eu começaria dizendo assim que a teologia moral quanto ao pré-matrimonial, ou seja, antes do casamento, de protestantes e de evangélicos é muito semelhante. Então, entre protestantes e católicos, né? Então, tanto protestantes quanto católicos concordam que devemos guardar a castidade antes do casamento, que significa, dentre outras coisas, a virgindade, pureza de coração, de pensamento. A divergência vai começar na castidade pós-casamento. E um ponto que a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, mas a Igreja Ortodoxa e as grandes correntes cristãs, exceto as correntes protestantes, né, pelo menos majoritariamente, essas correntes de origem apostólica vão entender que nós precisamos ter essa abertura à vida no casamento. E a abertura à vida é que o casamento ele tem 2 funções. A primeira função dele é reprodutiva, é perpetuar a espécie humana, e a segunda função é o amor mútuo dos cônjuges, alimentar esse amor. E nós não podemos desviar o casamento em nenhuma dessas 2 funções. Então, nem devemos desviar a função unitiva de amor do matrimônio, mas também não podemos desviar essa função procriativa. Eu acho que em linhas gerais seria isso. Em linhas bem gerais, né? Se você quiser completar aí com alguma coisa. Eu acho que é um bom resumo, tá, Daniel? Acho que, e de novo, né, eu sempre gosto de bater nesse ponto porque eu acho que é assustador para quem está chegando na igreja, né, frente ao nosso mundo moderno, que eu acho que é algo que soa assustador às vezes, mas é importante dizer, né, a gente, quando está aberto à vida, a gente tanto está aberto a não ter nenhum filho, se Deus não mandar, quanto a ter 15 filhos, né, se Deus assim quiser, né, então acho que esse é o desafio aqui. E também eu ressalto isso para não ficar aquela impressão que
que o católico, para ser um bom católico, tem que ter filho, ou tem que ter um monte de filho. Não é não. A gente aceita, né, o que a providência divina mandar, né? E daí já surgem, né, muitos questionamentos, né? Eu acho que talvez o maior deles, né, como criar esses filhos, né, no mundo de hoje, porque todo mundo imagina que uma vez que você é aberto à vida, ou seja, uma vez que você não usa, né, métodos anticoncepcionais, que você vai ter, sei lá, 10, 15 filhos, né? E eu acho que essa não é bem a verdade, né, Daniel? Eu acho que não é igual o pessoal pensa, né? Sim. Antes, teve só uma pessoa que comentou aqui que o meu áudio está um pouco ruim. Eu vou tentar falar mais próximo do microfone. Você me escuta bem, João? Eu escuto e eu também tive um comentário em relação ao meu. Bem, mas tô de fone, não sei se é porque a gente está de fone, escuta bem o outro. Bem, só, Andréa, te colocando aí o tema da conversa é abertura à vida na perspectiva dos homens. Então vai ter outro papo desse que é na perspectiva das mulheres. São desafios diferentes, né? A gente sabe. Hoje vai ser mais voltado para os homens, mas, claro, as mulheres aí estão convidadas e podem compartilhar aí com os maridos e noivos, tudo isso. Mas só fechando esse parênteses aí, qual foi o ponto que você levantou, João? Eu falei que eu acho que um medo que as pessoas, quando se abrem à vida, né, tem, é de ter, assim, que a gente, uma vez que não usa o método anticoncepcional, que a gente vai ter aí um monte de filhos, né? Talvez 10, 15 Sim, filhos, sim. Né? Então, é possível, né, que tenhamos cada vez menos, ou cada vez mais as pessoas estão casando tarde pelas necessidades dos nossos tempos, seja por um costume mesmo, e as pessoas mesmo as abertas à vida têm menos filhos do que tinham no passado. Mas sim, existem pessoas, você deve conhecer gente na igreja que tem 10 filhos, às vezes 10 cesáreas, que é uma coisa já bem complicada. Mas um ponto que eu colocaria também sobre essa questão dos contraceptivos é que tem um livro bem interessante, não é um livro cristão, é um livro de história, é uma série, na verdade, História da Vida Privada. No primeiro volume desse livro, os autores eles trazem alguns fatos históricos bem interessantes. E um deles é que lá na Idade Antiga, as pessoas já faziam suas formas de contracepção. Não só de aborto, né? Já praticavam aborto, mas também praticavam algumas formas de contracepção, como, por exemplo, o uso de espermicidas. Plantas que tinham capacidade de impedir a concepção. E, com o advento do cristianismo, os cristãos começaram a lutar contra esse problema nas comunidades cristãs, falando da gravidade desse pecado que era impedir a concepção, se referindo inclusive ao pecado de Onã, que tem lá em Gênesis. Então, esse tema da contracepção não é um tema novo no cristianismo, não é um tema novo na história. E quando nós olhamos em termos de história do cristianismo, nunca houve uma dúvida quanto à contracepção ser pecado, pelo menos nisso que a gente está falando, né? A contracepção, digamos assim, artificial. Depois a gente pode falar da utilidade de métodos naturais. E mesmo entre protestantes, até os anos 30, vigorava também essa ideia. Nos anos 30, o que aconteceu? Anos 30, 1930. Teve a conferência de Lambeth entre os anglicanos e foi debatido sobre esse tema dos métodos contraceptivos. E os anglicanos fecharam até uma norma bem estrita. Eles permitiram o uso de contraceptivos artificiais, contudo, apenas em ocasiões que houvesse uma necessidade grave, uma necessidade justa. Até um pouco parecido com o que Paulo VI coloca décadas depois na Humanae Vitae. Mas a gente sabe que não foi isso que vigorou, né? Degringolou ao longo das décadas. Quando veio a Revolução Sexual nos anos 50 e 60, isso acabou invadindo igrejas protestantes e também muitas paróquias católicas, como nós sabemos. Acho que é interessante ter essa visão histórica. A visão do cristianismo histórico a contracepção é um pecado. Ordinariamente é um pecado. Não é uma visão só de católicos, é uma visão de todos os cristãos na história até a Revolução Sexual. Você terminou o raciocínio? Não, positivo. Mesmo. Agora eu estava distraído porque agora eu consegui colocar o nosso amigo André aqui.
Boa noite, André. Desculpa aí. Bem-vindo aí, tá? Pessoal, desculpa aí, tá? A demora, a gente realmente teve um probleminha aqui no Insta, o André acabou conseguindo entrar pela conta da esposa, né, André? Eu acho que agora... André, se você quiser só se apresentar, né, pra gente continuar no Boa tema. noite a todos, né? Desculpa aí pelo inconveniente, mas eu nem uso mais minha conta do Instagram, então tive um pouquinho de dificuldade. Não sei se é alguma configuração que eu coloquei, mas enfim. Bom, eu sou pai de cinco, né? Um está no céu e o quarto está chegando. O que mais que eu posso dizer? Eu me converti ao catolicismo em 2017, né? Em 2016 comecei a estudar a fé católica, não só a fé católica, mas a fé todo, né? Tinha algumas dúvidas e me converti, de fato, eu concretizei com o batismo em 2017, né? De lá para cá, a gente foi descobrindo aí a fé católica e tudo que diz respeito à moral e à doutrina da igreja, né? Ok, eu tô com um pouquinho de dificuldade de te ouvir, André, porque eu tive que tirar meu fone, porque o pessoal tava reclamando do meu microfone. Até espero que melhorou aí, tá, pessoal? Pelo menos a qualidade do microfone. Para mim, eu tô sem fone, tá um pouquinho baixo, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, tá legal. E se eu te interromper, se eu interromper alguém, por favor, vocês me avisem aí, tá? Porque eu tô com o áudio um pouco baixo aqui. Como a gente vai falar hoje na perspectiva dos homens, né, eu acho que é muito interessante a gente trazer a questão que eu acho que mais assombra os pais de família aí, que é a questão financeira, né? Eu acho que até a gente falar um pouquinho dos desafios aqui, porque quando a gente fala aí do provedor da casa, né, mulheres também provê o lar, mas muitas vezes são os homens que têm essa função, e a gente assusta, né, quando a gente ouve falar a primeira vez em abertura à vida, a gente logo pensa, né, como que eu vou sustentar uma casa com um monte de filho, né, com a situação tão difícil financeira que está hoje. Então eu queria ouvir vocês um pouquinho nesse sentido também e que vocês compartilhassem a experiência de vocês. Vou deixar o André começar aí, que eu já falei bem, agora passar a bola para ele. Eu consegui escutar um pouquinho do que o Daniel falou ali, né? E muito legal que ali. Bom, falando desde o começo, né? Quando essa descoberta aí da abertura à vida, né, na igreja, para mim era novidade total, não tinha consciência disso, até porque vinha também de uma visão bem limitada, materialista e, né, relativista, né, como a maioria da nossa sociedade hoje, infelizmente, tem. Então, esse tema, principalmente financeiro, foi um dos pontos aí que obviamente pegou para a gente, né, no popular, pegou mesmo porque você se depara com essas situações de pensar de como vai ser, né, daqui para frente, com mais filhos. Nós tínhamos um filho em 2017, né? Então, você começa a pensar, pera lá, mas como vai ser? O meu planejamento não era esse, né, de ter mais filhos, estar aberto à vida. É um baita de um susto, de verdade mesmo. Então você fica tentando encontrar ali soluções e encontrar até meios de justificar. São diversos fatores ali que a gente entra em conflito a todo momento. Mas, veja bem, eu penso que quando se deu a minha conversão, né, quando eu entendi que eu encontrei a verdade, na igreja estava a verdade, eu também tive que fazer essa entrega de aceitar tudo aquilo que está na igreja, tudo aquilo que a igreja define como moral, como, né, verdade de vida cristã. Então, esse foi um ponto chave para eu também conseguir virar essa chave, conseguir entender que a vontade divina, ou né, o Espírito Santo estaria comigo, a me dizer os caminhos que a gente deve seguir, e que Deus jamais me desampararia. Mas, de fato, isso mesmo assim, mesmo tendo essa consciência, eu acho muito difícil, tá? É muito difícil para o homem, como provedor da casa, definir algumas tão rápido. Não é tão fácil assim, né? Olha, agora eu me encontrei, estou aqui, né, a providência divina e tal. Na teoria é muito fácil, mas na prática é dificílimo você entender tudo isso.
e colocar em prática de fato. Mas o fator determinante para mim mesmo foi a confiança na providência divina, confiança naquilo que eu estava fazendo, de que a igreja, sim, é detentora da verdade, e que eu sigo essa verdade, né? E que eu deveria confiar em Deus, né? O padre Paulo Ricardo ajudou não só na minha conversão, mas também nesse quesito, né? Nesse ponto, quando eu tinha as minhas dúvidas, nós, né? Eu falo enquanto homem, pai, provedor da família, mas eu e minha esposa, né? Nós nos descobrimos juntos aí dentro da fé católica, dentro dessa questão da abertura à vida. Então, tudo que a gente tinha de dúvida, nós recorríamos aí ao padre Paulo Ricardo. E ele estava até lembrando hoje com um casal de compadres nossos, nós estávamos lá no almoço, o padre Paulo fala uma coisa muito séria com relação a essa questão da abertura, não só da abertura à vida, ele falava numa live que ele fez sobre a Humanevita, que ele fala, inclusive, né, para os pais, uma das preocupações mas eu preciso trabalhar para dar um futuro melhor para o meu filho e tal, né, e esquece de coisas básicas, né, que é o de estar junto com o seu filho, de criar o seu filho e de levá-lo principalmente para o céu, né, de criar essa consciência nos seus filhos de que o principal objetivo dessa vida é ir para o céu, ir para ganhar a vida eterna, a salvação, né? E ele fala assim, até em um tom bem bravo que ele fala, pare de trabalhar tanto, né? Ganhe menos, abdique seu tempo aí para ganhar dinheiro e fique com seus filhos e trate da salvação deles. Então essas coisas, que não só nessa live, mas várias outras lives do padre Paulo Ricardo, que dizem respeito a esse tema, e também esse tema leva a outros temas também, que é o aborto, que é a outra abertura à vida, né, remete a outros pontos ali também, que são várias lives que o padre faz, vários vídeos que ele tem na internet, e que me ajudou aí a abrir a cabeça, definitivamente a estar aberto à vida, né? Então, o padre Paulo foi fundamental nesse ponto também, trazendo principalmente essa questão da fé, da confiança na providência divina, né? Nós não somos nada, não somos ninguém sem a providência divina, né? Nós estamos aqui por misericórdia de Deus. Então, e a vida é o bem mais sagrado que há, né? Esse é o projeto, é o plano de Deus, né? Então, quando você consegue, eu acho que quando eu consegui digerir tudo isso de uma forma, eu diria que até mais espiritual, foi então que eu consegui, de fato, falar assim, olha, eu preciso estar, eu e minha esposa, nós precisamos estar abertos à vida, porque esse é o plano de Deus. E olha que isso foi uma fase até bem difícil da minha vida, tá? Eu atravessava uma fase bem difícil, né, profissionalmente falando, não tinha uma estabilidade financeira, não tinha assim certo, estava atravessando uma fase, inclusive, recebi ajuda da mãe, das tias, enfim, da minha irmã, que foi fundamental para mim. Passei um momento muito difícil na minha vida, que foi justamente nesse período da minha conversão e nesse momento de decisão de abertura à vida também. Então, nós passávamos por um momento muito difícil, mas com esses conselhos espirituais que nós recebemos, aí deu força para a gente seguir a Legal. E, Daniel, e você? O que você compartilha com a gente sobre essa abertura e a questão financeira, né? A dificuldade, até o receio. Eu gostei muito que o André falou, né? Que a gente acredita, né, que Deus vai providenciar as coisas e é tudo muito bonito quando a gente medita, né, sobre a providência, só que a gente fraqueja, né? Às vezes eu acho que a cada filho, né, que a primeira reação é a alegria, né? Quando a gente recebe a notícia de um novo filho chegando, e a segunda alguns fios de cabelo branco a mais aí, né? Esquentando a cabeça pensando como que a gente vai fazer para providenciar para esse filho, né? Como que tem sido aí para você, Daniel? Então, acho que diferente aí do André, durante os meus estudos da Igreja Católica, logo eu fiquei sabendo desse tema. Eu até conhecia, tinha alguns amigos que tinham sido protestantes ao longo da vida e se tornaram católicos.
E nós conversávamos muito e esse era um tema que para mim começou a fazer sentido na caminhada, mas é aquilo. Teologicamente faz sentido, mas quando a gente vai para a vida real o bicho pega, né? É muito bonito na teoria, cara, uma coisa maravilhosa. Você olha aquelas fotos de famílias grandes aí no Instagram, cara, coisa maravilhosa. Quando a gente vai para a vida real o bicho pega mesmo. E assim, mas não tem muito segredo não. É passo de fé, né? Viver cada dia como se fosse ali na dependência de Deus. E sempre surgem essas perguntas, tá? Mas de uma família que assalariados, assim, pô, gente que ganha um salário mínimo, como fica? Cara, assim, tudo bem, questões específicas podem ser tratadas, até pastoralmente, mas o ponto a igreja, ela não nos coloca um peso, ela nos faz um convite, e esse convite é a participar da vida. A salvação é um processo de teoses, de deificação, nós estamos sendo unidos à natureza de Deus. E nesse processo nós também somos chamados a essa participação na natureza criadora de Deus. Então, cara, é isso, assim, a gente tem que abrir aquilo que a gente tem e entregar todos os nossos bens a Deus. É difícil, né? Vocês sabem aí. Mas, para mim sempre foi um tema assim. Cara, se eu for católico, eu demorei muitos anos, né, para tomar essa decisão. Se eu for católico, eu estou pegando um pacote aqui, não é self-service. Não é como um evangélico, um protestante, que, pô, eu discordo desse ponto, tudo bem, mas eu sigo sendo evangélico. Se eu acredito ali que Jesus é Deus, se eu acredito na Trindade, na Bíblia, com o cânon de 66 livros, acabou. Eu posso desacreditar em qualquer coisa. Como católico, não. Nós somos leigos e temos que ser fiéis ao que a igreja nos ensina. Então, para mim, foi uma questão muito mais pragmática. Pô, se eu realmente creio que a Igreja Católica é a igreja que Jesus fundou, cara, eu preciso dar um jeito de me submeter a isso. É isso, e cada dia a gente vai dando um jeito de se submeter à vontade de Deus. Muito bom. Aqui comigo foi parecido, tá? Eu concordo muito, tá, Daniel, quando você diz eu acredito que a Igreja Católica ela é maximalista, né, no que tange a doutrina. A gente, como você disse, a gente tem que pegar o pacote todo, né? Então a gente só é católico quando a gente aceita toda a doutrina católica. E agora, quando a gente vai colocar isso na prática, eu acho que é desafiador. Mas acredito que Deus sempre dá para a gente, quando Ele pede algo da gente, Ele sempre dá a ferramenta para a gente realizar aquilo que Ele pede, né? Eu acho que isso, até no meu passado calvinista, é uma coisa um pouco difícil de entender, né? Porque às vezes a gente achava que Deus pede coisas, mas nem sempre a gente entendia que Ele capacitava para as coisas, mas Ele pedia mesmo assim, né? Então, na fé católica não, a gente sabe que se Deus pede algo, Ele dá a ferramenta, Ele habilita a gente a cumprir, né, o que ele está pedindo. Meu falecido sogro, que inclusive é um pastor batista, né, ele tinha um ditado que eu levo comigo, que é o seguinte: a cada filho que nasce, né, vem com um pão embaixo do braço, né? Então, lógico que é metafórico, porque nem só de pão vive criança, né? Mas eu tenho visto aqui, né, na minha própria vivência, quando meu primeiro filho, o Apolo, ele nasceu, assim, minha condição financeira era bem precária. Se eu fosse ver humanamente, acho que a sabedoria humana me diria que não era o momento de ter filho. Eu já tinha minha profissão, mas ainda não estava bem estabelecido nela, estava bem no começo da minha carreira. Então acho que muita gente diria, não, espera mais um pouco, né, constrói um pouquinho mais, depois você tem um filho. Mas uma vez que o Apolo veio, realmente, além de perceber a porta se abrindo, eu percebi também mais disposição para trabalhar. Eu acho que a cada filho que vem, só uma questão de ordem prática, né, a cada filho que vem a gente é empurrado mais ainda. Se a gente já é trabalhador, a gente é empurrado mais ainda para trabalhar com afinco, para criar novos projetos, né? Então eu tenho visto muito isso, tá? Cada filho, Deus me impulsiona, né, um pouquinho mais aqui e aumenta as minhas forças, aumenta as minhas capacidades. Mas uma coisa que pesa para mim sempre, até porque eu recebo algumas perguntas nesse sentido, são de pais realmente assalariados que vivem com salário mínimo, né? Graças a Deus não é mais o meu caso, mas eu me compadeço dessas famílias, né, que às vezes até o pai e a mãe tem que trabalhar, cada um ganhando um salário mínimo, né, e as crianças têm que ficar com outras pessoas.
E se você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo isso, saiba que Deus cuida de vocês também. Então, assim como Ele pode cuidar da gente ganhando um pouco mais, Ele pode cuidar de quem ganha o salário mínimo também. E eu gosto muito também de lembrar, né, vocês falaram bastante do Padre Paulo Ricardo. Ele foi alguém muito importante, né, na minha caminhada de fé e foi essencial na minha conversão. E eu gosto muito daquele exemplo que ele conta, né, de se a gente pudesse prever o futuro e ver que uma criança, né, que nasceu numa pior favela do mundo, né, nas piores condições, ela passaria uma vida inteira de sofrimento, mas ao final dessa vida a gente teria certeza que ela fosse ver Deus, né? Então ela fosse ter essa oportunidade de ter a visão beatífica, de contemplar Deus por toda a eternidade. E aí a gente vê claramente que tudo valeu a pena, né? Então, ainda que a gente não consiga providenciar as coisas necessárias, né, financeira, materialmente para os nossos filhos, se a gente conseguir providenciar o céu para eles, né, e isso é possível até com pouco dinheiro, né, diria, às vezes é até mais possível, se a gente conseguir providenciar o céu para eles, já foi algo incrível. Né? Justamente, João, é uma coisa também que o Padre Paulo falou, não lembro se foi ele, mas que marcou muito na minha cabeça, foi a questão de você se abrir à vida. A questão de você não ser aberto à vida entra em conflito com a sua confiança na salvação e na vida eterna. Né? Ele fala muito claro, falou, olha, existe um plano salvífico, né? Se Jesus veio à Terra, morreu por nós, né? Para mostrar-nos que existe algo além, que existe a vida eterna, e eu creio nisso, né? Então, nós não podemos deixar de ser abertos à vida. Ele fala isso claramente, isso me gerou um conflito. Confesso para você que, poxa, realmente, se eu confio na vida eterna, nada pode superar, né, o valor da possibilidade de estar um dia no céu contemplando a Deus. Nada, não tem nada que supere a isso, né? Nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. Né? Então, quando você tem isso na cabeça, porque é lógico, e sobre isso que você falou, sobre as famílias que têm uma renda baixa, que tem uma dificuldade, eu também é muito sábio nos dizer e nos deixar também como falar, no seu documento. Daniel, o André positivo um pouquinho para você também. Deu uma travadinha, André. Né, de espaçar você tem, entre essas condições está também tem uma condição financeira muito desfavorável, né? Ou também quando essa condição física da mulher ou do homem também tem esse impedimento. Então, a igreja é muito sábia perante isso. E quando você coloca todas essas coisas claras à sua frente, eu tenho uma condição física, eu tenho uma condição financeira que não pode ser a melhor do mundo, mas que há condição de alimentar mais uma boca aqui em casa, por que eu não vou estar aberto à vida, né? Eu tenho condição de trabalhar, eu tenho uma boa situação física, né? E eu não preciso ser rico, né? Eu gosto muito da história de São da Cruz, né? Eu sou, aliás, foi o primeiro dos primeiros santos. Primeiro conheci São Bento, depois São João da Cruz. Foi em São João da Cruz que eu realmente entendi o que era a santidade e passei a entender o que era a Igreja Católica. Foi São João da Cruz. E na história dele também eu vi a primeira vez do Padre Paulo Ricardo, depois li o livro que eu tenho aqui. Né? A história de São João da Cruz é fascinante, cara, é magnífico, como a providência divina na vida dele, mas não só São João da Cruz. Isso. Travou de novo, né, Daniel? De fome. São João da Cruz tá travando? Tá travando. André, deu uma travadinha. Acho que deu para ouvir bem até a hora que você estava falando sobre a história de São João da Cruz. Aí depois deu uma travada. Sim.
E essa história de São João da Cruz também mexeu muito comigo, a época da minha conversão, né? Porque ele sofreu muito, né? A sua família, sozinha, sem ali o pai faleceu, né? Com doença e tal, e eles passaram muitas dificuldades. Foram desamparados pela família do pai, que era muito bem financeiramente inclusive, né? E tudo isso, quando ocorreu a minha conversão, e eu pensei justamente nisso, falei, poxa, caramba, que coisa incrível. E São João da Cruz se tornou o que ele é para a igreja hoje, né? Ele se tornou doutor místico da igreja, né? E atravessou condições extremamente contrárias, extremamente difíceis na vida dele, né? Ele não cresceu por desnutrição, né? Ele era baixinho não porque era baixinho, ele não cresceu porque não comia, não tinha comida para comer, ou seja, ele viveu a pobreza extrema, viveu a fome, né? E conseguiu, né? E é um santo, tá no céu, cara, tá adorando a Deus, né? Tá vendo Deus. Então, quando você pensa em tudo isso, você fala, poxa, e você fala, poxa, eu não tenho uma condição financeira boa, não tenho um salário, né? Na época que eu tive meu segundo filho, eu não tinha um salário, não tinha um emprego, né? Eu não tinha um salário. Você pensa, poxa, eu vou colocar minha família em situação complicada, né? Mas ao mesmo passo você pensa, poxa, mas eu tenho saúde, eu posso encarar qualquer coisa. E foi isso, na verdade, que eu pensei, viu, gente? Eu posso encarar qualquer coisa, tá? Posso encarar, posso ser servente pedreiro, posso ser qualquer coisa, qualquer profissão que traga sustento para minha família, né? Nenhuma profissão ela é vergonha para ninguém, né? Desde que você consiga trazer um sustento para sua família. Toda profissão é digna, né? Desde que ela seja lícita, obviamente, né? Então, se você tem uma boa saúde e confiança na providência divina, eu creio, isso deu certo na minha vida, tem dado até aqui, né? Acho que eu vou superar algumas dificuldades. É lógico que isso tudo é, como nós já falamos, na teoria é muito bom, é muito legal, mas na prática é realmente difícil, né? Mas eu acredito que quando você vai se lançando cada vez mais, a sua espiritualidade, vai melhorando sua espiritualidade, a sua conversa com Deus, e aí eu tiro um exemplo muito grande da minha avó, essa semana inclusive falava sobre ela, né? Quando você se lança realmente a conversar com Deus, a parar no meio do dia, a rezar, a pedir para Deus, né? As coisas vão acontecendo, as direções vão, parece que os caminhos vão sendo abertos para você, né? É lógico, cada um na sua proporção, cada um na sua situação, mas é muito lindo você conversar com Deus, ter esse diálogo com Deus, falar, Deus, eu estou aqui, preciso da sua ajuda, preciso da sua providência, né? Pedir para os seus santos de intercessão, que eu peço muito, tem a Santa Teresinha como, né, também minha amiga no céu. Eu falo que eu ganhei muitos amigos no céu, né? E todo dia eu recorro a vários deles. Então, essa conversa com Deus é primordial, eu acho que para a gente conseguir vencer essas dificuldades que são naturais ao homem e à mulher também, né? É muito difícil não é só o homem que decide, é o homem junto com a mulher, né? Aqui é uma visão masculina da situação, né? Mas estar aberto à vida, né? Tem que estar em conjunto, tem que estar em consonância ali com o pensamento da sua esposa também, né? Isso é um Eu acho que quando a gente fala, né, de providência, a gente tem muita expectativa também de, como pais, né, providenciar o melhor para os nossos filhos, só que às vezes o melhor que a gente quer para eles é o máximo conforto, é o máximo lazer, a máxima qualidade, e nem sempre isso vai, né, ser para o bem deles, né? A gente não sabe o que realmente é para o bem dos nossos filhos, né? Mas Deus sabe. E aquilo que é para o bem deles, Deus não deixa faltar, né? Então, eu gosto muito de pensar que eu sou um meio, né, que Deus usa para cuidar da minha família. Mas que no final, quem está cuidando da minha família e quem vai cuidar da minha família se eu faltar, é Deus, né? Então, a família tá realmente nas mãos de Deus, né? E se eu não tiver aqui, ele vai achar outro meio, né, de sustentar essa família. Eu acho que isso é um pensamento que me consola bastante. Sim, cara, isso que o André, assim, esses vários pontos, cara, são realmente muito vida real, né? E quando a gente bate na vida real, é aquilo, a gente tem que orar a Deus pedindo para Ele nos abençoar
Eu peço muito a intercessão de São José, que sabia o que era ser um pai de família, né? E também, assim, cada um de nós precisa encontrar a solução para a própria família. Então, por exemplo, alguns são mais abastados e têm grana para colocar todos os filhos numa escola particular, católica, uma boa escola católica, né? Que a maioria das escolas católicas a gente sabe que às vezes é até pior do que as escolas agnósticas, eu diria assim. Mas a maioria das famílias não, a maioria das famílias não vai ter grana para isso, vai colocar o filho na escola pública, ou alguns podem também optar pelo homeschooling, mas assim, não tem uma solução que se encaixe para todas as famílias. E a gente precisa buscar a solução que se encaixe melhor para a nossa realidade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o João. João, no seu caso, sua esposa não é católica, você é católico já há alguns anos. Como que funciona isso? Aliás, hoje você disse que já funciona, né? Mas como é que foi esse caminho aí? Boa, é uma boa coisa para a gente falar. Eu não sei qual que é o caso do André, né? Se a esposa veio com ele para a igreja, né? Se isso só eu que estou nesse caso aqui. Mas eu acho que é um tema bem importante, porque, de novo, é uma pergunta que sempre me fazem, até aqui na paróquia, eu sou catequista de adultos, e é um tema que sempre aparece quando alguém se converte à fé católica, né? Porque a abertura à vida, ela precisa acontecer dos dois lados, né? Então, e realmente na vivência que eu tive na igreja protestante, e era uma igreja séria, uma igreja batista de linha bem séria, né? Uma instituição séria, mas realmente esse debate ele não era levado em conta, né? Então, eu nunca tinha ouvido algo dentro da igreja batista falando, né? Isso foi experiência, pode ser que alguém aqui batista tenha ouvido, mas eu nunca ouvi uma pregação, por exemplo, sobre esse tema, né? Então, era algo muito de foro íntimo, particular, né? Então, você podia ser aberto ou não. Acho que a única coisa, de repente, que causaria escândalo seria a questão do aborto mesmo, mas a questão de método anticoncepcional, eles não trabalhavam a questão do tipo, será que um método anticoncepcional, por exemplo, uma pílula, será que ela pode ser abortiva, potencialmente, né? E isso seria um aborto? Então, eu não vi esse tipo de discussão. Me parece que nos Estados Unidos é mais comum, no meio protestante, haver esse tipo de discussão, mas aqui no Brasil não, né? Então, na minha experiência, a nossa fé ali era muito de que eu não abortando, está tudo bem, né? Então, a gente, quando a gente se casou, por um momento a gente usava método anticoncepcional, por outro momento não, mas a gente pensava realmente que isso não era pecado, a gente não tinha essa visão, né? A gente tinha uma visão muito clara em relação ao aborto, mas em relação a métodos anticoncepcionais, não, a gente era indiferente a isso. E quando eu me tornei católico, né, e trouxe essa questão para minha esposa, houve uma certa resistência por conta realmente dela, acho que nunca ter se debruçado sobre o tema e tudo mais, e por vir algo da Igreja Católica também, né? Então é um tema que eu trouxe por conta da minha conversão, então foi um complicador a mais, né? Então com o tempo a minha esposa foi orando, conversando aos poucos, e com o tempo a minha esposa foi se abrindo realmente a vida. Ela também vem de uma família grande, então ela gosta, né, de família grande, de ter bastante filhos e tal, mas por um tempo ela achava que realmente a gente precisava controlar para que isso... eu acho que é muito aquilo da gente quer ter as coisas no controle, né? Então ninguém... acho que uma coisa assim, você pode ter um monte de filho, mas se fala, não, você vai ter que ter quantos Deus quiser, acho que dá uma... Se você realmente não vier pela questão da fé, né? Fica uma coisa realmente complicada. Então, aos poucos, com paciência, né, a gente conseguiu superar isso. Hoje, tanto eu quanto ela, né, nós somos abertos à vida aí. Legal. Tem um ponto também que acabou surgindo transversalmente aí nas falas já, que é o ponto dos métodos naturais, espaçamento das gestações, que também sempre é um tema que surge. Quando as pessoas... Trabalho, né? Assim, trabalho, família, as pessoas veem, você é casado há quantos anos? Pô, você já tem tantos filhos, e aí, vai parar ou não? Você vai ter todos os filhos assim, você não vai fazer nada? E bem, tem um documento que é impossível deixar de citar, que é o Humanae Vitae, de São Paulo VI. Foi Papa durante parte do Concílio Vaticano II, para quem não sabe.
lá na década de 60, década de 70 também, e pegou um período muito delicado na história do mundo, que foi o período da Revolução Sexual. E o Papa Paulo VI ele foi muito cobrado, inclusive por católicos, por sacerdotes e bispos, que acreditavam que durante aquele momento a igreja estava revendo sua teologia moral, se abrindo para o mundo moderno, nesse sentido, né, de rever a teologia moral. E o Papa foi muito firme e reafirmou tudo isso que nós estamos conversando aqui, né? Então, muito do que nós estamos conversando ele trata nessa encíclica Humanae Vitae. Mas tem assuntos até mais práticos que eu gostaria de ressaltar aqui. Se vocês quiserem assistir uma aula completa, tem uma aula que eu recomendo do padre Daniel Pinheiro. O padre Daniel Pinheiro ele é sacerdote aqui em Brasília, no IBP, Instituto Bom Pastor. Tem um canal no YouTube que vocês vão encontrar com o seguinte nome: Missa Tridentina em Brasília. Apesar de eu não frequentar a Missa Tridentina, eles têm muito conteúdo de formação católica de alto nível. Então, tem uma aula específica, tem um curso específico sobre matrimônio e criação de filhos nesse canal, e tem uma aula só sobre essa questão dos métodos naturais. E uma das coisas que ele coloca são as razões que os teólogos moralistas da Igreja Católica eles apresentam como justas razões para espaçamento de gestações, ou até mesmo usar os métodos para evitar filhos por um tempo maior. Tá? Então, por exemplo, uma das razões seria quando há um grave risco imposto à vida da mãe, por exemplo. Então, é aquela mulher que já fez 10 cesáreas, tá? Vou dar esse exemplo, assim, 10 cesáreas, e o médico diz, olha, aqui, esse útero aqui já não aguenta mais nada, então, cara, segura a barra aí. Então seria uma razão lícita. Outra razão lícita seria a razão econômica, quando a família passa por uma situação de pobreza, uma situação que é uma situação delicada. Então a igreja ela não fecha os olhos para essas particularidades. Por isso que é importante cada família encontrar ali pastoralmente a sua solução e assim, também conversar com um bom sacerdote para entender qual que é a melhor saída ali. Se vocês quiserem comentar um pouco mais aí sobre métodos naturais, até na vida de vocês mesmos aí. Eu gostaria só de ressaltar um ponto, né, e abrir espaço para o André comentar também, que realmente procurem se pedir conselhos ali para realmente padres sérios, padres que vocês veem que têm um compromisso mesmo com a doutrina católica, porque é até difícil a gente falar isso, né, mas assim, hoje é complicado, às vezes alguns sacerdotes têm uma visão que eles entendem que a igreja tem que mudar, que tudo mudou, né, entre aspas, que tudo evoluiu, então é importante falar com o padre, você vê que realmente é católico estrito sensu ali, para se aconselhar, e realmente é uma boa, cada caso é um caso, né? Mas quando a gente fala ali desses métodos, desse espaçamento necessário em caso de questão grave de saúde, é importante, né, relatar ali, como o padre Jefferson está falando também sobre a continência dentro do matrimônio, mas também dos métodos naturais, né? Então, o espaçamento, mesmo quando ele é permitido pela igreja, ele nunca é visto como algo padrão. Então o padrão é realmente a abertura a ter filhos, né, quantos Deus mandar. Isso é uma cláusula de exceção, não é um anticoncepcional católico, né? E o método natural, ele visa esse espaçamento quando é necessário, né? Então tem muito católico que usa método natural todo o tempo, achando que isso não fere, né, o ensino da igreja, como se fosse um anticoncepcional católico, mas não, isso fere, né? Então, mesmo no método natural, a gente precisa ter essa causa justa de usar, né? Então a causa justa é raro, tá, gente? Então não fica achando aí que porque o médico aí que você teve um filho e o médico falou para você que é melhor tomar cuidado para ter outro, já o motivo justo não é, não. É igual o nosso amigo Daniel falou, né? O caso ali da 10ª cesárea, a mulher está realmente no perigo ali, né? Então é algo muito estrito. E aí, como o padre Jefferson falou da continência, né, lembrar também que quem acha, principalmente os jovens, né, que casamento, você vai ficar tendo relação à torta e à direita, né, e que é isso a vida de casado, não é bem assim. E a castidade é até para os casados, né? Então, a continência dentro do casamento nem sempre
você vai ter relações sexuais, né? Seja no período ali que a esposa está com a gravidez avançada, seja no período que ela acabou de ter o filho, né? Então, e também como espaçamento, né? Então, um dos métodos naturais é a continência, né? Então, de comum acordo, né? Então, o casal se abstém da relação sexual. Tá, eu não quero ter filho, tudo bem, também não ter relação, né? Acho que a visão católica é um pouco essa, né? Então, olha, casamento, a relação nem sempre culmina em filho, mas ela tem que ser aberta a filhos, né? Aí, André, se você quiser comentar um pouquinho, depois o padre Jefferson falou pra gente sobre os desafios, né, de ter uma família numerosa. A gente, quando também, né, ter descoberto, a gente já descobriu também o método Billings, do Creighton, descobriu o Billings. E quando a gente descobriu o Billings, nossa, encontramos aí a saída, né? E aí você fica, de certa forma, aí até entra nessa coisa de, encontrei, vira ali você descobre esse documento dizendo que, né, tem essas causas graves que são listas, mas que o princípio básico, né, do ato conjugal é a geração de filhos. A igreja recomenda isso vivamente, e só em casos graves mesmo, né, é que é recomendado que o método seja natural para o espaçamento dos filhos. Então, quando a gente descobriu isso, a gente falou, poxa, né, descobrimos e não descobrimos, né, um meio aí de burlar a lei, né, você sempre tenta dar um jeito. E quando a gente também teve essa descoberta de que a recomendação da igreja, sim, é sempre para a vida, né, e que existem essas regras básicas ali, foi outro ponto. Então a gente falou, não, tem que, né, não tem isso. A gente precisa pensar muito bem o que a gente está fazendo na nossa vida e qual é o plano de Deus, né, na nossa vida. Então a gente passa a utilizar realmente para ter um espaçamento, uma responsabilidade das coisas, considerando a saúde da minha esposa, considerando a nossa condição financeira, mas assim, foi logo que a gente começou a estudar e ouvir os padres, principalmente o padre Paulo Ricardo, né, a gente também já não começou a considerar o Billings também, tanto que logo já veio o próximo filho. Minha esposa sofreu um aborto, né, depois o Benjamin, veio o Benjamin, logo depois veio o Bento, e o Bento ela abortou. Foi um processo bem difícil para a gente. Foi uma gestação que ela teve logo em seguida, né? Então, lógico que a gente fica... Pô, a gente pode... Deu uma travada. Fica preocupado. Isso é justo, né? Eu acho que está travando um pouquinho. Deu uma travadinha, mas eu acho que deu para entender pelo contexto, né, Daniel? O padre Jefferson tinha falado para a gente comentar um pouquinho sobre vantagens, né, de famílias numerosas, né? Só assim, talvez eu não peguei o detalhe, mas eu tenho aqui, a gente está indo para o quinto filho, né? Então o primeiro a gente perdeu, e eu não sei nem, foi muito assim cedo, então não chego a saber se era menino ou menina, né? Então tem 3 vivos e tem 1 a caminho, né? Então, o que eu posso dizer sobre a minha família, que hoje tem 3 crianças aqui correndo pela casa, e eu acho que uma coisa muito legal, assim, da família numerosa, né? Primeiro, a companhia que os irmãos têm, né? Então eu vejo aqui como que uma criança realmente desfruta da companhia das outras. Nem sempre é um desfrute, né? Às vezes tem um UFC aqui em casa, mas até isso eles acabam aprendendo com isso também, né? Ter que dividir as coisas, ter que aprender desde cedo que eles não são o centro do mundo, né? Mas eu vejo o companheirismo aqui, né, das crianças e a amizade que elas têm, e pensando até no futuro também, né? Eu vejo hoje muitos pais aí desamparados na velhice,
porque realmente muitos, né, optaram por ter ali um ou dois filhos, e esses filhos acabam cada um cuidando da sua vida, seguindo o exemplo dos pais de também serem fechados à vida, e ficam lá os velhinhos que não têm atenção dos filhos, não tem neto, não tem ninguém, vai fazer um jantar de família, não aparece ninguém, né? Natal da casa não tem ninguém. Então eu vejo uma vantagem também essa família numerosa, né? Se a gente criar bem essas crianças, querendo ou não, eles são também o nosso consolo, né? O nosso apoio na velhice também, né? Acho que o mundo moderno perdeu muito essa visão, né? De que filhos são bênçãos, não só enquanto eles estão no nosso convívio, mas depois também, quando eles vão ter a família deles, né? E outra coisa importante também é a gente pensar no impacto que a gente gera no céu mesmo, é que a gente está gerando pessoas, almas para o céu, o objetivo final, e também aqui na sociedade, né? A gente pode gerar profissionais de diversas áreas, pessoas que vão fazer a diferença aqui nesse mundo, né? Que vão levar a bandeira de Cristo ali por onde for. Então, eu vejo muitas vantagens de ter uma família numerosa, né? Eu gosto muito da ideia, é desafiador, né? Mas eu gosto bastante da ideia. O que você diz aí pra gente, Daniel? Bem, além do desafio financeiro, que já foi bem ressaltado aqui, a própria convivência familiar, ela traz certos desafios. Então, criar uma família numerosa num apartamento pequeno de 50 e poucos metros quadrados, cara, realmente é um baita desafio, e a gente sabe que é a situação da maioria das famílias. Mas quando a gente olha outras coisas, né, até o que a Bíblia fala, a Bíblia compara o quê? Os filhos, as flechas para um guerreiro. Poxa, então o guerreiro, quanto mais flecha para ele, melhor, né? Então, os filhos, eles, como o João colocou, são o nosso consolo na velhice. Mas também, quando nós vemos ali a cumplicidade dos irmãos, a amizade dos irmãos, vendo que eles vão ter referências na vida, famílias pequenas, às vezes até por baixa fertilidade mesmo, crescem e os filhos ficam sem referência, seja de irmãos, seja de primos. Isso é ruim. Quando está na idade adulta, a gente vê essas pessoas reclamando por poucas referências na família. Enquanto a família numerosa não. A família numerosa, ela é frutuosa. Além disso, nós vemos, né, muitos católicos dizendo que tem poucos padres na igreja. A igreja precisa de mais padres, precisa de religiosos, precisa de religiosas. Então, quando eu ouço um católico dizendo isso, eu digo, você é a solução, você precisa ter mais filhos. Né? Todos nós precisamos oferecer à igreja aquilo que a igreja precisa. Então, exatamente, como teremos padres se nós católicos não tivermos filhos? E em termos de vantagem também, eu diria o seguinte: às vezes eu vejo, vocês devem ter visto já também, famílias com um filho, com 2 filhos, que estão enlouquecidas, e os pais dizem que não aguentam mais ter 1 ou 2 filhos, que o casamento está quase acabando por causa disso, que se vier um 3º filho o casamento acaba, a casa desaba. Cara, não sei, nós temos exemplos aí de gente na igreja que tem 6, 7, 8, 10, 12 filhos. E quando a gente começa a conviver com uma família assim, a gente começa a ver que tem um ganho de escala. Quanto mais filhos você tem, mais esses filhos vão ajudando. Então, o meu padrinho de crisma teve recentemente o 6º filho. E as filhas mais velhas ajudam a cuidar dos pequenos, a ponto de o casal conseguir sair para ter um momento a 2. Eu não consigo isso hoje com minha esposa. Eu não moro na mesma cidade dos meus pais, então nós não conseguimos isso. Mas temos a esperança de que um dia vamos a ter. E outra coisa, casamento é isso, né? Imagina, antigamente as pessoas não existia isso. Vou sair para viajar, vou sair para jantar. Não existia isso, né? Isso é uma criação da modernidade, por melhor que seja, não é uma coisa necessária para a nossa vida. Mas acho que quando as crianças estiverem mais velhas, vão ajudar a cuidar dos pequenos, e a gente vai conseguir dar um passeio, pelo menos, né? Pois é. E você, André, qual que é a sua visão aí sobre a família numerosa? O grande desafio para mim, né, na minha visão, o grande desafio para mim é a educação da família numerosa. Né? Apesar de todas as dificuldades financeiras, todos esses problemas
já são sabidos. Eu concordo com o Daniel quando ele fala: isso você ter uma família em uma casa pequena e tal, né? Isso é realmente difícil. Isso precisa, mas pode ser resolvido, para tudo dar-se um jeito, né? Agora, a questão da educação, para mim, acho que é o ponto mais caro. Nessa atual, né? Mas não a educação dos filhos em geral. Isso para mim, eu vejo como o maior desafio, né? Que já está numa fase. Aí eu fico pensando, barbaridades, aprontei muito, né? Meu filho tem 12 anos, né? Então eu tento me colocar um pouco aí dentro da cabecinha dele para entender um pouco o que acontece. Então eu sei das dificuldades que ele enfrenta. Todos sabemos, passamos pela adolescência, pela pré-adolescência, né? Pela infância. Então esse é um grande desafio da família numerosa. Enquanto você tem um filho de 12 anos entrando na adolescência, você tem um outro de 3, né? Que está aprendendo a ler, aprendendo a palavras, enfim, está formando o seu imaginário. De 12 também, né? Está formando imaginário. Tem todas essas questões. E enquanto isso você tem um de 1, né? Tem um de 1 que está ali aprendendo palavras e tal. Então, é uma responsabilidade grave dos pais, né? Cuidar da educação dos filhos. Então, as responsabilidades básicas, que é dar uma alimentação, dar um lar, né? Mas você dá educação para os filhos, isso é gravíssimo, né? Mas, falando um pouquinho do que o Daniel falou ali também, eu vejo como muitos pais hoje, os homens no geral, né? Eles precisam entender, nós precisamos entender, isso acho que está, salvo engano, no Mano Vitor, ele fala da gravidade da vocação que os homens têm de ser pais, né? As mães têm vocação, as mulheres têm vocações, têm vocação natural a ser mãe. Você pega, hoje nós estávamos na casa dos meus compadres ali, a gente via, ele tem uma filhinha de 2 anos, que vai fazer 3 agora, né? Ela dá comida na boca do meu pequenininho. É uma coisa que você não vê muito um menino fazer, né? O menino não pega a colherinha e vai dar na boca de outro bebezinho, né? A menininha não, ela já ia lá, dava comida da mulher já desde criança de cuidar, né, de um bebê, é uma coisa natural. A mesma coisa, o homem tem essa vocação natural a ser pai. O homem tem crente, né, e trabalhar essa vocação de paternidade, né? Isso é importante para o homem, né? E essa vocação à paternidade, ela diz respeito, primeiramente, à fé, né? Eu vejo assim, a crença em Deus, principalmente, né? E as questões morais da igreja. Então, essa questão da educação, para mim, é o desafio maior hoje para uma família numerosa, porque não é fácil, não é brincadeira, você tem que lutar contra o mundo, aí, né, você vai colocar seu filho, meu filho hoje está na pública, né, e não é só escola pública, qualquer escola, está tudo igual, né, essa visão bastante relativista, bastante, né, anticristã, eu diria até, em alguns pontos. E você tem que educar o seu filho dentro desse ambiente desfavorável à sua crença, à sua fé, à sua moral que você está seguindo. É bem desfavorável isso, né? Você ensina algo para o seu filho aqui na escola, dizem completamente o contrário, né? Então, é uma visão mais relativista. Então, você tem esse grande desafio a enfrentar, mas eu acho que sim, é possível para todos. Hoje, né, com a internet, nós temos tantos caminhos, cara, para seguir, tantas pessoas boas, né, que aconselham aí famílias e casais, tantas famílias numerosas aí que tem, né? E que tem passado aí com diários aí para as mulheres, tanto para as mulheres quanto para os pais. Enfim, é uma infinidade de coisa boa que se tem, né? É a gente se abrir para ouvir essas pessoas, essas experiências e tocar o barco. Pois é. Bacana, pessoal. Eu acho que a gente já bateu 1 hora aqui de live, né? Eu acho que a gente pode fazer as considerações finais aqui. Eu vejo, né, nesse tempo aqui, eu estou fazendo agora em dezembro 9 anos de casado, né? E foram 9 anos bem intensos, porque, como eu disse, a gente está na 5ª gestação, né? Então, assim, o tempo passa que a gente nem vê, né, na correria aqui do dia a dia.
Mas o que eu posso dizer e posso testemunhar como alguém que vive isso, é que Deus nunca deixa faltar algo necessário, Deus tem suprido as necessidades, eu tenho visto isso em diversas famílias, e também testemunhar a bênção que é poder ser pai, né? Então, esse dom da paternidade que a gente exerce aí com temor e tremor, né? Acho que é uma graça muito grande de Deus, né? Vocês falaram da vocação do homem, né? A paternidade, e a gente realmente, todo homem é chamado a carregar um pouco o peso do mundo, né? Então o exemplo do nosso Senhor é carregar a cruz, né? Então a responsabilidade ela pesa, sim. Só que nós temos aí os sacramentos, né, da igreja, nós temos os meios de graça ali para a gente se santificar e dar sentido também nessa jornada. Acho que é muito importante hoje, a gente perde o sentido das coisas às vezes. Então, no meio da bagunça aqui, né, criança gritando, minha bebê estava chorando até agora aqui, eu consegui ouvir o choro dela, né, talvez até vazou aí na live, mas a gente conseguir, em meio a tudo isso, né, em meio a essas dificuldades da vida, é encontrar sentido, né? E o sentido em meio a tudo isso é a santificação nossa e da nossa família. No final, acho que a gente tem que colocar o coração no lugar certo, né? Então, por que, que a gente faz o que faz? É para mostrar para o mundo que a gente tem um monte de filho, que a gente é forte, ou é para realmente criar crianças para Deus, para realmente buscar o céu para elas, né? Então, é isso que me consola, é isso que me dá força aqui no dia a dia. Bem, para terminar aqui minha participação, gostaria de deixar primeiro um recado para aqueles que não são católicos, que estão aí assistindo a live ou vão ver no YouTube, talvez evangélicos, protestantes. Bem, a primeira coisa que eu diria seria: tente olhar por toda a história cristã, toda a história da teologia cristã, e você vai ver que não tem como ser coerente de estar no matrimônio usando métodos contraceptivos e evitando filhos a todo instante e viver esse cristianismo histórico, essa fé de 2000 anos. Antes mesmo de eu ser católico, eu tinha tomado já a decisão de largar os anticoncepcionais, conversei com minha esposa, mas acabou que nós nos tornamos católicos, né? Inclusive, dentro do protestantismo, nós temos visto aí um ressurgimento dessa ideia de abertura à vida, que é uma ideia, além de histórica, é uma ideia bíblica também. Então é isso que eu diria aos protestantes evangélicos. Aos católicos, eu convido a sermos fiéis à igreja, todos juntos. A igreja é nossa mãe, como a Bíblia diz lá em Gálatas. Deus nos colocou a igreja como mãe, e a igreja vela por nós, pelo magistério. Deus está velando, cuidando de nós que somos o seu povo. Mas também diria que vamos abraçar nossa cruz. Nós falamos aqui das partes mais positivas, das partes mais difíceis, mas é o nosso chamado, é a cruz que Deus nos deu, é a nossa família. Assim como o padre tem a paróquia dele, o bispo tem a diocese dele, nós que somos pais temos a nossa casa. Vamos amar e vamos nos abraçar. Perfeito. André? Que eu daria aí os casais aí que talvez pensando, né, e com medo, receio de ter uma família numerosa, eu diria que o conselho que eu dou é confiar na providência divina, ter um bom um padre, um bom diretor espiritual, isso ajuda bastante, conversar e entender os meios lícitos para tudo isso, mas que principalmente os pais, aos homens, né, que eles tenham ciência dessa gravidade da vocação da paternidade, e eu acho que isso é muito importante. Busquem gravidade da vocação. Entendendo isso, né, eu diria, também foi até uma anotação que eu fiz da Humanivite, dessa plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo próprio, e para com a família e para com a sociedade. Eu acho que é importante para o homem entender tudo isso.
esses deveres, enquanto homem você tem esses deveres, e ter uma família numerosa é muito legal. Eu não abro mão de nada. Cada filho que vem, né, a gente vai fazer. Minha casa tem 3 quartos, ficar limitado, os meninos ainda. Eu tenho 4 meninos, né? Faz bastante bagunça, não tem muito tal. Você começa a pensar sobre isso, mas, cara, todos eles brincando na sua sala, todo bagunça, todo mundo alegre, você fala, cara, cada dificuldade, cada noite mal dormida, um abraço, um beijo do seu filho é compensatório demais. Que nessa história toda a gente tem responsabilidade para com Deus, né? São os talentos que Deus nos dá, são bênçãos, né, e talentos que nós vamos entregar para Deus, né? Espero que eu consiga encaminhá-los todos para o céu, assim como eu também. Então, eu diria para todos que têm ideia, que estão pensando sobre isso, que confia a Deus, confia na providência divina, e que é muito bom ter numerosos. Eu quero ter mais filhos ainda, não parei não. Tá bom? E peço a Deus que me ajude nessa minha missão, que eu seja homem o suficiente, peço a São José que eu seja homem, pai, né, que tenha essa confiança na providência divina. Amém. Muito bom, pessoal. Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou a gente, né? Perdão aí pelos problemas técnicos, né, que a gente teve. Tanto foi difícil, né, para o André, porque a gente conseguiu para o André também o áudio, né? A gente teve bastante probleminha aqui. Mas obrigado por vocês que ficaram aí até o fim, né? Que acompanharam aqui com a gente. E obrigado, Daniel, obrigado, André, tá, pela participação. E até a próxima aí. Valeu, pessoal. Abraço, gente. Deus abençoe vocês.